Ilustre presidente Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, que preside este julgamento hoje no Senado Federal. Ilustre presidente do Supremo, ilustre presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Ilustres senadores. Professor Reale, Vossa Excelência me dá um minuto, por favor. Eu peço aos dignos senadores e dignas senadoras, por gentileza, que tomem os seus lugares, que os ilustres visitantes também se acomodem, por gentileza. A presidência está tendo dificuldade para ouvir Vossa Excelência. Então, retome a palavra, por gentileza. Restitua o tempo, por gentileza. Claro, fica descontado o tempo da minha intervenção. Vossa Excelência retoma a fala. Ilustres senadores, ilustre advogado de defesa, ilustres colegas da minha bancada, ilustre doutor João Serra, Eduardo Doria, queridíssima colega Janaína Pascoal. Ontem ouvimos a senhora presidente da República. Posso lhes dizer que saí chocado deste plenário. A impressão que tive é que a presidente da República está de costas para a nação, porque atribuiu a existência deste processo a uma trama urdida por Eduardo Cunha, a uma trama urdida por um doutor No, sem se aperceber que este processo nasceu das ruas, que esse processo nasceu da Avenida Paulista, que esse processo nasceu da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, da Avenida Atlântica, que nasceu de Boa Viagem, que nasceu da Praça da Liberdade e do Parcão de Porto Alegre, que este processo nasce levado por Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, depois dos movimentos de rua e através das redes sociais se mobilizarem no sentido da aplicação num processo de responsabilidade à presidente da República por fatos não só relativos à responsabilidade fiscal, mas outros muito graves que foram cortados da petição inicial exatamente por Eduardo Cunha. Quero, senhores senadores, lhes dizer que, neste momento, nós não estamos prestes a mudar apenas de governo, nós estamos prestes a mudar de mentalidade. Este é um momento de mudança de mentalidade. Porque o que é que ocorreu neste país e que o descontrole das finanças públicas é apenas um dos aspectos reveladores. O que aconteceu neste país foi o aparelhamento do Estado, foi a ocupação de toda a administração pública, não baseada no mérito, não baseada no trabalho, não baseada no aprendizado, não baseada na labuta diária, mas baseada no favoritismo, baseada na sinecura, baseada na difusão de que o que importa é ser malandro. O que houve de mais negativo que o lulopetismo deixa como herança na história brasileira é a legitimação da esperteza malandra. E é isso que o país não aguenta mais. É isso que o país não quer mais. O que o país não quer mais é que o sucesso, que a prosperidade não seja fruto da pertinácia, da persistência, do trabalho. E nós temos agora diante de nós dois exemplos magníficos a demonstrar um outro Brasil. Este Brasil, que é o Brasil alegre, que é o Brasil do sorriso, que é o Brasil do gingado, que é o Brasil do samba do pé, é também o Brasil da seriedade, é também o Brasil da persistência, é o Brasil da labuta, que é o Brasil
que demonstra que pessoas que saem de situações de conflito e situações de dificuldades econômicas saem delas para o pódio, como aconteceu nas Olimpíadas, ou que saem de dificuldades para a organização extraordinária de eventos como a Olimpíada. E é o que acontece com esse Senado Federal hoje, o que acontece com as instituições democráticas. Senhor presidente, nós estamos dando uma demonstração imensa de democracia ao mundo. Lembre-se, nós estamos há 9 meses ou mais tempo vivendo um processo de impeachment sem que tenha sido sofrido um risco o processo democrático nesse país, sem que uma pessoa sequer tenha tido uma limitação nos seus direitos políticos e individuais. É um longo processo e doloroso processo de afastamento de uma presidente da República que tem apoio parlamentar e que tem base social. E, no entanto, não houve um risco sequer nas instituições democráticas ou nos direitos individuais de quem quer que seja. Isso demonstra o quê? Maturidade política. Isso demonstra o quê? Um Congresso Nacional que tem persistência, que tem labuta, que tem dedicação integral. Isso é um outro lado do Brasil. É um Brasil que está a se demonstrar ao lado da simpatia, ao lado da improvisação, há um outro Brasil que está aparecendo. É o Brasil da persistência, é o Brasil da labuta, é o Brasil que vence pelo mérito e não vence pela improvisação, não vence pela vanglória de não se ler livro nenhum, mas que vence pela capacidade de estudo, de trabalho, da capacidade que teve a Câmara dos Deputados e depois a comissão processante em ouvir 40 testemunhas. O seu presidente, o senador Raimundo Lira, conduzindo com imparcialidade, o senador Anastasia produzindo um relatório, permitindo amplo exercício de direito de defesa. O que é isso? É maturidade da nossa democracia. Isso demonstra o quê? Demonstra, contrariamente ao que foi dito aqui, que esse Senado tem estatura moral para realizar esse julgamento. Esse Senado Federal tem estatura moral para realizar esse julgamento e tem estatura moral para realizar também um veredito de condenação. Esse Senado Federal honra Rui Barbosa. Esse Senado Federal honra esse país. E honra esse país não só porque foi respeitado o devido processo legal, mas honra esse país porque vai tomar uma decisão condenatória com base na verificação exata da configuração típica de fatos que estão sendo atribuídos à senhora Presidente da República. Não é apenas um formalismo e um respeito ao devido processo legal, mas é a verificação exata da ocorrência efetiva de fatos delituosos graves. São graves. Dizem, não há crime de responsabilidade. Como não há crime de responsabilidade? Há crime de responsabilidade, a autoria e a dolo. Há sim, há crime de responsabilidade, há cadáver e há mau cheiro desse cadáver. E onde está o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade está, inicialmente, em se ter utilizado os bancos oficiais para financiar o Tesouro. E por que se fazia o financiamento do Tesouro por via dos bancos oficiais? Se fazia o financiamento do Tesouro por via dos bancos oficiais porque se estava, em contrapartida, realizando uma política irresponsável das nossas finanças, através de desonerações indevidas, através de gastos públicos extraordinários, através da ocupação da administração pública pelos seus apaniguados, através do desvio do dinheiro público, da destruição das nossas estatais, do desfazimento de toda nossas estatais como a Eletrobras, e da Petrobras, então, em que o desvio do dinheiro público foi as mancheias para irrigar as contas do partido daqueles que eram os governantes. Enquanto se destruía a riqueza da nação, era necessário encontrar meios para financiar ocultamente o tesouro que estava esvaziado.
E aonde ia se encontrar formas de financiar a nação? Nos bancos públicos que eram controlados pela União. E o que é mais grave, ocultavam-se das contabilidades das dívidas públicas as dívidas existentes com os bancos públicos. E gerava-se um resultado primário falso, enganando-se os agentes financeiros, enganando-se a nação. E mostrava-se então, na propaganda eleitoral, que a comida não estaria na mesa do brasileiro se a candidata contrária fosse a vencedora. Mas o que é que aconteceu? O que aconteceu é que vencedora a candidata que apresentou essa falsidade na sua campanha eleitoral, aí sim que a comida desapareceu da mesa do brasileiro. Aí é que está o cadáver e está o mau cheiro. Quer maior prova da existência desse crime? Então estava lá, as dívidas cresceram de 2014 a dezembro de 2015 de forma vertiginosa. Basta ver os gráficos. O gráfico é vertiginoso. O gráfico é vertiginoso. 2014 e houve em 2015 não só a contração de novos empréstimos, novas operações de crédito com o Banco do Brasil, com o BNDES, mas o não pagamento das operações de créditos anteriores. E termina 2015 com 60 bilhões de dívidas. E como é que se pagam esses 60 bilhões de dívidas no fim de dezembro de 2015? Com uma medida provisória que desvincula as receitas financeiras dos royalties do petróleo e que se desvinculam as receitas das royalties do petróleo que estavam destinadas a quê? A educação e saúde, para pagar as pedaladas, senhor presidente. Para pagar as pedaladas, tiram-se o dinheiro da saúde, fala tanto em questão social, desvinculam-se o dinheiro dos royalties do petróleo destinados à saúde e educação para pagar as pedaladas. Em dezembro de 2015, mas todo o correr de 2015, continuavam as pedaladas, rolavam as pedaladas. E dizer que não é operação de crédito, quero te dizer, é operação de crédito porque lá está dito na lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei de precaução, é uma lei de cuidado, que não se deve realizar operação de crédito com instituição financeira que é controlada pela União. E é um crime formal que se consuma no momento em que se realiza a operação de crédito. Não é necessário qualquer apuração pelo Tribunal de Contas ou qualquer apuração mesmo por esta casa. O fato se consumou e está consumado. E na hora que se consumou essa operação de crédito, na hora que se consuma essa operação de crédito, o fato está absolutamente configurado. Mas apesar disso, essa configuração, mesmo de 2015, foi constatada pelo Tribunal de Contas já no voto preliminar do ministro José Múcio Monteiro. Então, e está juntado aos autos o voto preliminar do ministro José Múcio Monteiro reconhecendo que houve uma operação de crédito. E é operação de crédito até porque se diz operação de crédito ou operações semelhadas, isso significa uma interpretação extensiva absolutamente admitida em direito. É uma operação de crédito, até porque, com relação só ao Banco Safra, ao Banco do Brasil, pagou-se em dezembro de 2015 mais de 10 bilhões, sendo que desses 10 bilhões, 1 bilhão de juros. Então existe um empréstimo, não pago a conta, você paga por mim. E fica a senhora presidente da República dizer, a operação Safra é beneficiar o agricultor. Ninguém é contra beneficiar o agricultor. O problema não está aí, o problema não é quem está querendo que não haja o Banco do Brasil, pelo Banco do Brasil, o financiamento do agricultor. O que não se quer é que o Tesouro seja financiado pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil financia o agricultor e esse juro beneficiado tem que ser pago pelo Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil deixa rolar. Aí é que está a operação de crédito. A operação de crédito é entre o Banco do Brasil e o Tesouro. Não tem nada a ver com o beneficiário final da operação, que é o agricultor. E como é que fica a relação entre o Banco do Brasil e o Banco do Brasil
o Banco do Brasil e entre o Banco do Brasil e o... Pois é, quero saber, o Banco do Brasil fica esperando que o Tesouro pague e o Tesouro não paga. E o Tesouro não vem pagando, não vem pagando. Isso é operação de crédito. E dizia que não. Agora perguntei à senhora Presidente da República, a senhora tinha encontros com o secretário do Tesouro, porque com o secretário do Tesouro anterior até 2014 é fato notório, que é ele que inventou a contabilidade criativa, doutor Arnold Augustin. Perguntei, a senhora tinha relações, tinha de encontros e discussões com o senhor Santifi e com o ministro da Fazenda, através de uma junta governativa? Ela não respondeu. Ela fez de conta que não ouviu a minha pergunta ontem. E não podia realmente ouvir a pergunta, porque não tem resposta. Porque tenho aqui, o próprio ministro da Fazenda reconheceu, depondo, que fazia reuniões com a senhora Presidente da República. Fazia reuniões com a senhora Presidente da República. E a senhora Presidente da República, estão aqui várias notícias que estão juntadas aos autos, inclusive no domingo, dia 5 de maio de 2015, convocou uma reunião do ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o secretário do Tesouro Santifi, em 2015, dia 5 de maio, para discutir questões relativas aos bancos públicos e aos decretos. Ela seguia a par e passo o que acontecia. Exatamente a Presidente da República, que tem como responsabilidade dirigir a alta gestão da administração pública brasileira. E ela demonstrou ontem que estava a par do decreto isso e decreto aquilo. Por mais que ela tenha querido se colocar como alguém que não tinha nada a ver com isso, ela demonstrou que tinha meandros e conhecimentos de pequenos detalhes. Imagine se não conhecia o gigantesco problema de uma dívida do Tesouro no valor de 60 bilhões. Que o Plano Safra, só o Plano Safra, se dizia a respeito a 10 bilhões. O BNDES, em 2015, que é o ano de que se refere, 20 bilhões. Agia com dolo, com conhecimento. E por que isso? Porque era necessário fazer isto para continuar gastando do outro lado. E os decretos? Perguntei a Sua Excelência ontem, como é que justifica que no dia 22 mande a esta casa um projeto de lei solicitando a redução da meta fiscal de 58 bilhões para 5 bilhões, mas que 5 dias depois baixe um decreto que diz respeito à competência exclusiva desta casa, baixe um decreto de créditos suplementares, baixe um decreto de créditos suplementares para 1 bilhão, para viabilizar o gasto de 1 bilhão e 700 milhões e diga, é compatível esse gasto de crédito suplementar de 1 bilhão e 700 milhões? Por quê? Porque há um superávit, há um resultado primário de 58 bilhões. 58 bilhões que 5 dias antes ela tinha dito que não era possível cumprir. Me justifique como é que diz uma coisa hoje, 5 dias depois diz outra. Para justificar o quê? Para justificar se sobrepor a esta casa. Porque precisava, os dois momentos estão ligados uns aos outros. A pedalada de um lado e a suplementação e os decretos que suplementam. E depois vem dizer, não, mas o suplemento não interessa, não houve resultado final. Digo e repito, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei de precaução, por isso que a Constituição estabelece que existem controles bimestrais e quadrimestrais. Esta casa, um grande papel do Congresso nas democracias contemporâneas é um papel de fiscalização do orçamento, que é um papel de fiscalização da sociedade. E o que importa é que no momento
a lei orçamentária anual permite, sim, que sejam baixados decretos suplementares, desde que compatíveis com a meta de resultado fiscal. Está dito isso no artigo 4º. É excepcional a decretação de créditos suplementares, mas desde que seja aquela vigente, e não aquela que eventualmente vai ocorrer no final do ano, porque se fosse assim não precisa de orçamento, se fosse assim não precisa de controles bimestrais, se fosse assim não precisa de controles bimensais, se fosse assim não precisa de uma lei de responsabilidade fiscal e nem de precaução. Deixa correr e vamos ver lá na frente o que é que vai acontecer. É isso que a defesa diz, a defesa reconhece, sabe o quê? Irresponsabilidade larga e admitida. Vamos deixar correr, vamos ver lá na frente, se der, deu. Nem o projeto de lei tinha sido aprovado, mas já estavam lançando decretos suplementares à conta de uma lei que não estava sendo aprovada. E não precisava aprovar mesmo. Para que aprovar uma lei quando eu posso baixar decretos suplementares em desrespeito ao Congresso? Para quê? Ora Congresso, ora Senado Federal. Tanto faz, Congresso. Eu não preciso do Congresso. Eu legislo por medida provisória, eu legislo ditatorialmente, dando força de lei a decretos isoladamente, unitariamente, isoladamente emitidos por mim, presidente da República. É assim. Mas isso demonstra o quê? Isso é um pequeno flash do que era o governo, que é o desgoverno, que é o descontrole, que é o desrespeito. É por isso que eu digo, chegou um momento de mudança de mentalidade. O país não quer mais isto. O país que organiza esta Olimpíada, o país que vê o vencimento pela persistência, o vencimento pela superação, o país que vive um processo de impeachment dessa grandeza, sem um risco nos direitos individuais e políticos, é um país que confia em si mesmo, é um país que confia nas suas instituições, é um país que confia na sua gente, é um país que confia que existem pessoas da coragem de uma Janaína Pascoal, é um país que confia que a sua gente vá à rua para protestar, é o país que confia que existem redes sociais que as controlam, que é uma sociedade que sabe que existem controles hoje. E é por isso que, nesse instante, esse Senado Federal, que pela sua história tem estatura moral, sim, para realizar esse processo de impeachment, e que ganha estatura moral por aquilo que já realizou nesse processo de impeachment ao longo desses meses, com a maior lisura, ele tem também estatura moral para impor essa condenação, porque ao impor essa condenação, ele está fazendo justiça. Quero lhes dizer, tenham serenidade, senhores senadores, tenham a tranquilidade, a serenidade mais absoluta, mais clara, mais lídima, de que não estão fazendo nenhuma injustiça, estão fazendo a mais clara e certa justiça, proporcional às consequências dos atos que foram praticados. Quando se aplica uma pena no direito penal, a primeira pergunta que se faz é saber se há razoabilidade, se existe proporcionalidade, se existe alguma relação entre a gravidade do crime e a quantidade e a qualidade da pena imposta. A qualidade da pena é esta: é retirar do cargo aquela pessoa que não merece mais a confiança de continuar a dominar a vida brasileira. Ontem nós vimos claramente as perguntas, tanto faz quais fossem, eram todas respondidas igualmente. Havia como que uma resposta padrão. Não precisava a presidente ficar tanto tempo. Era possível só gravar algumas respostas e tocar o play, porque as respostas eram sempre as mesmas. As respostas eram sempre iguais. Havia um script, havia uma decoração estabelecida que facilitava sim, a estar aqui presente tanto tempo, sacrificadamente tanto tempo, mas também era muito fácil fazer uma repetição contínua das mesmas respostas às mais diversas e diferentes perguntas. Isso era a demonstração de desrespeito
diz respeito a esta casa e àqueles que perguntam, porque o respeito a quem pergunta é responder ao seu conteúdo da resposta e não dar a resposta que se pretende dar, independentemente do conteúdo da pergunta feita. Então, mas estes fatos são graves. E qual é a gravidade? A gravidade é que nós estamos vivendo uma crise política e uma crise gravíssima de ordem econômica. Essa crise gravíssima de ordem econômica merece, justifica que essa pena seja aplicada. Não haverá nenhuma injustiça. Portanto, posso dizer aos senhores senadores, tenham a consciência tranquila, a consciência pacificamente tranquila. Seguiram não só o devido processo legal, seguiram a justiça não só no procedimento, mas seguem a justiça também substancial e material, ao aplicar a pena de afastamento da Presidente da República e a inabilitação para o exercício de cargos públicos de forma absolutamente equânime, justa, proporcional, absolutamente equânime para o malefício que foi causado à vida brasileira. E mais, quero lhe dizer, tranquilamente, estarão respondendo também a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não foi às ruas por nenhuma vingança política, por nenhuma vingança partidária. Ela foi às ruas por perceber que havia o desmando. Ela foi por perceber que havia o descaso. Ela foi por perceber que se tinha estabelecido a esperteza malandra como um valor presente na vida brasileira. Nós queremos agora sim um Brasil alegre, mas um Brasil sério. Em nome desta seriedade ao lado da alegria é que esta casa, com estatura moral e de cabeça erguida, vai estabelecer sim a punição da Presidente da República e afastá-la definitivamente da vida pública.